Aleluia. O Senhor Ele sempre tem algo para derramar sobre nós. Mas nós precisamos estar com o nosso coração pronto. Às vezes existe uma guerra muito grande entre o nosso espírito, né? Nós recebemos essa palavra, a palavra de Deus no nosso espírito. Normalmente, queridos, às vezes nós estamos num momento de lazer ou fazendo qualquer outra coisa, nós não temos dificuldade nenhuma, né, de ouvir, ou até mesmo uma palestra numa faculdade, uma palestra chata, às vezes a gente está lá resistindo, aprendendo, né? Mas quando nós sentamos para aprender da palavra de Deus, nós precisamos já começar a repreender, né? Porque Satanás não quer que você ouça a palavra de Deus. Satanás não quer que você aprenda da palavra de Deus. Porque eu quero dizer algo para você. Eu não tenho nada para te ensinar. Se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus e você tomar uma atitude de desejar realmente fazer a diferença, nada vai mudar, nada vai acontecer. Agora, se você quer algo diferente para a sua vida, para a sua geração, para a sua história, quero dizer para você que se você pegar os princípios de Deus, os princípios divinos e aplicá-los na sua vida, pode haver algo, uma mudança muito grande em quem você é hoje e quem você será no futuro. Mas isso depende só de você, de mais ninguém. Jesus, ele já fez a parte dele, amém? Já está consumado, já está feito, já está garantido. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E quando nós olhamos para a obra de Jesus na cruz, quando nós observamos o quanto Jesus fez por mim e por você, nós começamos a compreender o quão distante nós estamos da nossa realidade de vida cristã. Eu não sei o que tem acontecido conosco. Quem crê em Deus aqui? Amém? Eu creio em Deus. A maioria das pessoas dizem, eu creio em Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que você precisa compreender algo além disso. Quando Jesus vem e Ele coloca o seu reino à nossa disposição, quando nós cantamos aqui, que venha e permaneça seu reino inabalável sobre a minha vida, sobre a minha casa, todos nós queremos isso. Amém? Só que eu quero te dizer uma coisa. O reino de Deus não tem regras. Aleluia! Não tem regras. Nós não vivemos por regras. Porque as regras te derrubam. As regras te matam. As regras, elas vão permitir que você vá até um lugar, até um certo ponto. Mas quando você chegar lá, você vai ser destruído por elas. Porque se as regras mantessem alguém em pé, não necessitaria Jesus ter vindo à terra. Então nós não vivemos por regras. Nós vivemos por princípios. Aleluia. E você precisa compreender isso. É muita regra no reino de Deus. Não pode isso, não pode aquilo. Querido, você pode o que você quiser. Aleluia. Você pode o que você quiser, você é livre. Você é livre, Deus não te obriga a nada. Nem a mim, nem a você. Se você quiser servir a Deus, você serve a Deus. Se você não quiser servir a Deus, só tem outro Senhor a quem você pode servir. Só tem outro Senhor, a escolha é sua, sempre será sua. Homem nenhum aqui nessa terra pode obrigar você a servir a Deus, a querer uma vida com Deus, a querer a ter comunhão com Deus. Se o homem quiser desejar ir para o inferno, querido, o inferno é real, ele existe. Se ele quiser viver a sua vida fora dos princípios de Deus, achando que está enganando a Deus, achando que está controlando a sua própria vida, o seu próprio eu. Hoje em dia, a maior dificuldade do ser humano é compreender que o seu eu precisa sair do governo. Porque o que mais nós temos ouvido é, você pode, você consegue, você é o cara, você é a mulher, vai pra frente, arrebenta, vai com tudo, vai. Você é inteligente, você é bonito, você é capaz. Graças a Deus que somos mesmo. Somos os filhos de Deus, amém? Só que só isso não te sustenta.
Só isso não te mantém em pé. Só isso não vai te levar a cumprir o destino que Deus realmente tem para você. Se você permanecer só no seu eu, só na sua vontade, só nas suas emoções, você vai cair, você vai errar e você vai ter que passar por um processo muito dolorido. Porque quando Deus pega uma pessoa e Deus tem um propósito eterno na vida daquela pessoa, Deus tem um propósito na vida de todo ser humano, amém? Toda a criação de Deus, todo ser humano, todo homem, toda mulher que Deus criou, Deus tem um propósito para a vida dele. Por que as pessoas então estão fora do propósito de Deus? Porque muitos rejeitam o propósito de Deus. Agora, quando você chega já no momento onde você já compreendeu, onde você já conheceu, onde você já sabe para que Deus te chamou, a maneira como Deus faz para falar com você, querido, é maravilhoso. O tempo todo Deus está procurando falar conosco. O tempo todo. Deus não quer perder você. Deus ama você. Amém? Nós vimos a semana passada que o amor de Deus por nós é tão lindo, é tão maravilhoso. Agora eu quero te dizer, Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Amém? Deus é amor, mas Deus ele é justiça. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você obedece a Deus, não espere recompensa. Muitas pessoas têm vindo a Deus porque querem recompensa. Mas eu quero dizer para você que quando você obedece a Deus, você só está cumprindo aquilo pelo qual você foi chamado. Amém? Você foi chamado para obedecer a Deus, você nasceu dele, você faz parte dele, a obediência faz parte de Deus. E quando você obedece a ele, você está simplesmente cumprindo o teu propósito, cumprindo o seu destino. Nada mais do que isso. Agora eu quero trazer para você uma realidade. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo a meditar em algumas coisas. Deus, ele nos deu a sua palavra como um guia para que nós pudéssemos viver o que nós temos para viver aqui na terra. Deus nos deu a sua palavra. E normalmente, querido, não é todo mundo que gosta de ler a Bíblia. Tem pessoas que leem muitos livros. Esses dias nós vimos uma reportagem. Tá lá o Jonas, né? Eu estava fazendo uma reportagem com o Fernandinho Beiramar, lá na cadeia, lá na prisão. Pensa, gente, fala super bem, super inteligente, né? Ele lê 12 livros por mês. 12 livros por mês. Ah, mas ele está preso. Pois é, tem muitos que estão presos também e não fazem o que ele faz. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que todos nós temos a mesma oportunidade. Todos nós temos a mesma oportunidade. Mas o que você faz com o que Deus tem colocado nas suas mãos? O maior erro do ser humano, quando ele começa a conhecer a Deus, quando ele começa a ter um relacionamento com Deus, é não querer sair do controle. E Deus nunca vai deixar você no controle. Deus nunca vai permitir que você fique no controle, porque este não é o seu lugar. A palavra do Senhor nos ensina, nos mostra a vida de Moisés. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós temos uma lição tão profunda. E Deus deixou vários exemplos de vários homens, e nós temos que começar a aprender para a gente não precisar passar, né? Você aprende com os que já sofreram para você não sofrer. Não é assim? Quando um irmão chegar e contar um testemunho para você, que ele se deu mal, pegue esse testemunho e fale, eu não vou fazer isso. Se ele quebrou um princípio, e se quebrou, porque quem quebra princípio de Deus se quebra, porque os princípios são imutáveis, são eternos, não mudam. Então, quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós começamos a ver todo o propósito de Deus na vida daquele homem. Nós achamos maravilhoso, né? Deus salva ele das águas do rio, né? Dá uma ideia extraordinária para sua mãe, coloca ele lá dentro do lugar onde aquele material que eles usaram para fazer aquela caminha para Moisés, não entrava água, e eles colocam ali, e Deus prepara todo o ambiente. A irmã vai lá correndo, né? Sondando onde é que ia parar Moisés, e pega Moisés, e Moisés vai para a casa do faraó, para o palácio do faraó, se torna como se fosse um filho para eles. Querido, naquela época, o ensino que Faraó deu a Moisés era o melhor.
Não existia nenhum hebreu que soubesse ler e escrever. Deus pega Moisés e coloca ele lá dentro do palácio, porque Deus queria deixar palavra para mim e para você, para que nós pudéssemos aprender. Então Deus dá uma inteligência, Ele dá oportunidade. Vai entendendo aí que o que Deus tem dado para você é para usar no reino dEle. Onde Deus coloca você é para que você possa estabelecer o reino dEle. E Deus pega Moisés e coloca ele ali naquele lugar. E quando nós vemos a palavra de Deus nos ensinando, Moisés estava pronto para cumprir o propósito de Deus? Talvez ele estivesse. Se ele tivesse permitido que Deus trabalhasse nas suas emoções. E aqui está o lugar e o ponto onde o homem mais cai. As suas emoções, as suas vontades. A palavra do Senhor diz que Moisés passa e vê um hebreu sendo escravizado ali, apanhando. Ele vem ali. E no impulso, quem nunca teve um impulso, né? Nas emoções, no calor do negócio, ele se torna um assassino. Ele se torna um assassino. E ele vai para casa. E no outro dia, ele vem fiscalizar novamente, ele vem olhar todo o contexto novamente. Então ele descobre que ele foi pego. Então ele descobre que o calor das suas emoções teriam que levar ele 40 anos para aprender com Deus. Cuidado com as suas emoções. As emoções de muitos homens e muitas mulheres têm tirado o propósito eterno de Deus. Hoje, queridos, os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão assim, lotados de pessoas emocionalmente doentes. Porque as pessoas não conseguem mais viver neste mundo da maneira que está. Vendo tanta injustiça, vendo tanta coisa acontecendo, elas não têm mais controle sobre as suas emoções. Agora eu quero te dar uma dica. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5, 19, 20. Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito e sobre a obra da carne. Sabe por que você não tem controle sobre as suas emoções? Porque você não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz parte mais de você. Porque quando você recebe uma palavra no seu coração, que é para te conduzir, que é para te ensinar, que é para colocar você no destino que Deus tem para você, muitas vezes o seu coração rejeita essa palavra. E a palavra do Senhor nos ensina que Moisés fica 40 anos naquele deserto. 40 anos aprendendo com Deus. E a palavra de Deus diz que um dia Deus olha para Moisés e chama a atenção de Moisés. Porque se você está próximo de Deus, se você está no tratamento de Deus, se você está como eu estou, nas mãos de Deus, uma hora, querido, esse sobrenatural de Deus vai te chamar a atenção. A palavra do Senhor diz que Moisés estava no pasto, com o seu cajado na mão. Cajado, que nós temos um cajado, ó. Isso aqui é um cajado, viu? Esse cajado veio lá de Curitiba, veio de longe, trazer no avião foi um desafio. E Moisés tinha um cajado na sua mão. Ele tinha uma vara na sua mão. Não é meu não, é dele, viu? Vem cá, amor, pegar seu cajado. Vem cá, Moisés. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Moisés tinha esse cajado na mão dele, esse cajado ele simbolizava, ele representava o trabalho de Moisés. Então toda vez que um homem aparecia com cajado, todo mundo olhava para ele e dizia, é pastor. Só que não é apenas pastor. Aqui nesse cajado estava toda a história dele. Era como se todo o trabalho dele, é como se fosse a vida toda dele talhada nesse cajado. Então quando as pessoas olhavam, nesse cajado havia toda uma escrita. Moisés escrevia nesse cajado a sua história. E a palavra de Deus diz que esse cajado ele simbolizava a autoridade. E um dia Deus chama a atenção de Moisés. E Deus diz para Moisés assim, Moisés, eu tenho algo muito poderoso contigo. A ferramenta de um pastor, a ferramenta de uma pessoa, a ferramenta que você tem na sua mão é o cajado que Deus quer usar para você cumprir o seu propósito na terra. Entenda isso. Deus nunca vai te dar nada se não for para devolver para Ele, se não for para frutificar para Ele, se não for algo que Deus queira que você cresça, que Deus queira que você reproduza.
Por isso, queridos, eu quero te dizer uma coisa: não caminhe fora dos princípios de Deus. Porque quando Deus te dá alguma coisa na mão e você quebra um princípio, você está dando legalidade para que este princípio de Deus não permaneça. Porque Deus não permanece onde não ia. A palavra do Senhor nos diz que Moisés chega para Deus. E eu quero que você abra comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós vamos começar a compreender um pouco o que é que Deus quer de você. Essa noite, Deus quer o que você tem na sua mão. Amém? Deus quer o que você tem na sua mão. E o que você tem na sua mão, o que você tem dentro de você, é a sua história. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua história. Não importa como você esteja hoje, não importa o que aconteceu, não importa até onde você chegou, até o dia de hoje. Deus está dizendo para você hoje, Ele quer usar a sua história. Amém? Você crê nisso? Verdadeiramente? Sabe por quê, queridos? Porque isso aqui é coisa de doido. Isso aqui não é coisa de gente normal, não. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Quando é que naturalmente, um homem racional iria compreender que um cajado desse faria o que fez? A palavra do Senhor em Êxodo 4, 2 diz assim, 4. Moisés respondeu. Primeiro Deus chama a atenção de Moisés, aqui no capítulo 3. Tá? Ele estava pastoreando, Deus chama a atenção dele. No capítulo 4 ele diz assim, Moisés começa a falar com Deus. E Moisés responde para Deus, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, joga ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu. O que é isso na sua mão? O que é que Deus tem colocado na sua mão? O que é que você tem para apresentar para Deus hoje? Deus sabia que aquilo era uma vara? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou? Porque você tem que saber o que você tem na sua mão. Porque talvez você até se assuste com o que você vai encontrar dentro de você ou nas suas próprias mãos. E a palavra de Deus diz que Moisés se assustou. E ele saiu correndo. Só que, queridos, nem por ele não saber falar, e nem por aquela serpente que se transforma, aquele cajado, Deus permitiu que ele não cumprisse o propósito dele. Sabe o que Deus fez? Corre lá atrás dela e pega ela pela cauda, Moisés. Gente, é loucura isso. Como é que se pega uma cobra pela cauda? O Nilson está ficando perito, né, Nilson? Nilson encontrou 2 cobras lá no terreno deles lá. Como é que se pega uma cobra pela cauda? Você consegue explicar isso? Por isso que eu digo que coisa de Deus é coisa de Deus, gente. Não corra, não tenha medo, não se assuste. Deus vai transformar tudo isso que você tem vivido, que você tem esperado, que você tem entregado. Gente, não é fácil estar na mão de Deus, sendo trabalhado por Deus, sendo tratado por Deus. A gente se assusta às vezes. A gente quer sair correndo para não cumprir o chamado. Deus diz, Moisés, pega pela cauda, Moisés. Porque o milagre, o que eu tenho para você só está começando. E Deus vai usar o que você tem. Tem muita gente esperando alguma coisa acontecer. Eu quero dizer que o que aconteceu na sua vida até o dia de hoje já pode começar a ser usado pelo Senhor. O que você está esperando? O que você está esperando? O que nós podemos esperar deste mundo, queridos? O que nós podemos esperar deste mundo? A palavra do Senhor diz que essa vara de Moisés, esse bordão de Moisés, fez muita coisa. Eu vou só citar, porque nós não temos tempo de ler todos os textos, mas essa vara foi usada tantas vezes. A palavra do Senhor diz que com essa vara, Moisés apresentou diante de Faraó, e ela devorou, os bordões dos magos egípcios. Quem está anotando, depois você lê lá, Êxodo 7, do 9 ao 15, a palavra do Senhor diz que quando Moisés
tocou as águas no Nilo, as águas se tornaram em sangue. Ele usou esse cajado, ele usou essa autoridade, ele usou aquilo que estava na mão dele. A palavra do Senhor diz também que quando aquelas pragas todas surgiram, quando as rãs, ele foi também usado esse cajado. Quando os piolhos se espalharam por todo o Egito, foi o cajado de Moisés que tocou a terra. Para você entender o que é que Deus faz quando Ele tem algo para fazer. A palavra do Senhor diz também que quando houve chuvas de pedras, também foi o cajado de Moisés que foi levantado. Isso tudo está em Êxodo, tá, queridos? Êxodo 9, você lê o livro de Êxodo, você vai encontrar tudinho. A palavra do Senhor diz que a praga de gafanhotos, Êxodo 10, 13. E uma que você conhece bem. O que aconteceu na passagem do Mar Vermelho? O povo estava tudinho ali, Faraó, com os carros tudo atrás do povo. Moisés chega, olha para Deus, e agora, o que é que eu faço? O que é que Deus fala para ele? Toma o cajado, Moisés, e toca nas águas, porque as águas vão se abrir. Toma o que você tem na mão. Tem gente que tem medo de usar aquilo que tem na mão. E a palavra do Senhor diz que Moisés pegou o cajado, tocou na água, o mar se abriu e houve todo aquele mover. Você precisa entender que para você viver o que Deus tem para você viver, você precisa ser audacioso no reino do Espírito. Tudo isso daqui, gente, não dá para explicar. Tudo isso daqui é loucura. Daí depois vem uns pastores aí que não compreendem muito essas coisas e diz que profeta é tudo doido, mas profeta é doido. E se você faz parte dessa visão celestial, eu quero dizer para você que a sua vida não é normal. Você não racionalize nada, por favor. Porque se você quer um milagre, se você quer uma transformação, se você quer viver na profundidade o que Deus tem para você, existem coisas no reino do Espírito que nós não vamos conseguir explicar. Você já chegou na igreja um dia e você estava tudo bem, muito feliz, e de repente você começa a chorar do nada? Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Porque é doido. Você já esteve num lugar onde você do nada, você começa a falar em línguas? Isso é normal? De vez em quando você encontra uns doidos, igual você. Então nós hoje, humanamente, queremos explicação para tudo. Mas se você buscar essa explicação, querido, você não vai usar o que Deus tem na sua vida. Por que que as pessoas hoje mais se contaminam com o mundo do que são sal e luz lá no mundo? Porque as pessoas têm medo de dizer, têm medo de contar. Não, mas é porque os teólogos, os filósofos, seja lá quem for, você é um milagre, você é um agente de milagre. Olha quem você era antes de conhecer o Senhor e olha quem você é hoje. O mesmo Deus que transformou, o mesmo Deus que tirou todo este povo da escravidão, é o mesmo Deus que continua operando na minha e na sua vida. Moisés não estava pronto. Nem eu e você estamos prontos, mas nós temos um poder e uma autoridade sobrenatural de Deus, que Ele coloca em nós, para que nós possamos cumprir o que Ele tem para nós. O que você tem feito para o reino de Deus? Quem já está terminando, fez faculdade? Quantas pessoas você ganhou para Jesus lá na tua faculdade? Pastor, não fala isso. Falo. Porque se não for para o reino de Deus, precisa converter isso para o reino. Eu tenho 50 grupos no WhatsApp. Eu não tenho. Estou falando de alguém que tem. Não tem uma conversa que edifique. Não tem uma conversa que fale, que conte ou que demonstre quem você realmente é. Porque você vive camuflado. Você não tem coragem de dizer, eu sou um agente do reino. Eu sirvo a Deus. Eu posso abrir a minha boca. Queridos, não é só palavras. Entenda isso. Quando Moisés conhecia a Deus apenas de palavras, ele foi na sua emoção, porque ele estava na carne. Mas quando ele começou a ter um relacionamento, uma profundidade com Deus, as coisas começaram a mudar. Sabe por que que o reino não faz diferença na sua vida ainda? Sabe por que que você vive caindo? Porque você vive quebrando princípios de Deus. Aí você vive num ciclo assim, ó, vicioso. Arrependimento, perdão, iniquidade,
Volta lá para o final da fila de novo. A fila é grande, gente. A fila é grande. Tem muita gente assim, rodando. Mas eu acho que é assim. Mas eu acho que posso fazer desse jeito. Mas eu acho que não vai acontecer nada. Tem certeza? Tem certeza? Tem dado certo para você até o dia de hoje? A maneira como você tem conduzido as coisas dentro da sua casa. Os princípios que você acha que são os corretos. Que você tem colocado dentro da sua casa. Tem dado certo? Tem funcionado? Você está bem? A tua vida espiritual é a parte mais importante de você. Amém? A sua vida espiritual é a parte mais importante. Por quê? Porque você pode ser muito inteligente, você pode ter muito conhecimento, pode fazer até um doutorado, pode fazer o que você quiser. Se você se esforçar, se você correr atrás, eu acho que você deve fazer mesmo. Não estou falando para ninguém fazer, não. Você consegue fazer. Mas tudo isso vai ficar aqui na terra. Quando você fechar os teus olhos, acabou, meu irmão. O dinheiro que você tem, a fama que você tem, o estudo que você tem, o conhecimento que você tem, nada disso entra no reino dos céus. Sabe o que vai valer? A autoridade que Ele te deu. A autoridade que Ele colocou sobre você. Muitos têm ouvido a trombeta tocar e eles não têm compreendido que essa trombeta é simplesmente para Deus dizer: me dá o que você tem, me dá o que você tem, eu quero o que tem na sua mão. A palavra de Deus nos ensina, em Josué capítulo 6, a conquista de um povo. Hoje nós estamos correndo atrás das conquistas. Hoje está muito difícil, queridos, a nossa realidade hoje, ela está bem complicada. Nós precisamos correr e ouvir Deus, estar em Deus o tempo todo. A palavra de Deus diz que aqui Deus havia dado uma estratégia para Josué. Eu acho tremendo a história da vida de Josué. É outro homem que nós precisamos parar e observar. Josué, ele foi discípulo de Moisés. A palavra do Senhor diz que desde o Egito, Moisés tinha Josué próximo a ele. Quando havia as guerras, durante todo o período da vida de Moisés, Josué foi o seu companheiro. Josué foi aquela pessoa que aprendeu com Moisés. Toda a autoridade que havia sobre a vida de Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés, antes de morrer, transfere para Josué. A importância de você saber. Tem muitas pessoas que têm legado espiritual, mas não querem. Sabe por que você tem um pastor? Sabe por que você tem um líder? Sabe por que nós precisamos cuidar da próxima geração? Porque quando um legado é transferido, é deixado para aquela próxima geração, é porque guerras maiores virão. A palavra do Senhor diz que Deus tinha prometido a Moisés, e Deus falou: Moisés, você não vai entrar, mas eu vou deixar tudo preparado. Eu vou deixar um líder para a conquista de Jericó. Eu vou deixar um homem audacioso. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que Josué tinha nas mãos para conquistar Jericó? O que Josué tinha nas mãos? A palavra do Senhor diz que Jericó era uma cidade fortificada. Ninguém conseguia entrar em Jericó. Deus vai te dar desafios que você não tem nem noção. Você vai dizer: Deus, isso é difícil demais. Sabe o que Deus vai falar para você? Levanta, Josué, pega o que você tem na sua mão e invade Jericó, porque ela é sua, é um direito seu, eu já te dei ela na sua mão. Queridos, o reino de Deus não é lugar de covardes, me perdoem pela palavra. Não é lugar de gente que não quer trabalhar, que não quer fazer, que não quer usar o que tem para Deus. Quando Moisés morre, Deus deixa para Josué um povo maravilhoso, abençoado, guerreiro, valente. Deus escolhe esses, queridos. É esse que Deus escolhe. Aí abra comigo lá Josué, já falei o capítulo, Josué capítulo 6. A primeira coisa que eu quero que você entenda, o que Josué aprendeu com Moisés? Fala assim comigo: ouvir Deus. Quer vencer? Ouça Deus. Pare tudo o que você está fazendo
e ouça o que Deus tem para você. Enquanto Moisés fez aquilo que ele achava que era justo, ele pecou. Aquilo que ele achava que ele tinha que fazer, ele errou. Mas quando ele parou e ouviu o que Deus queria para ele, ele acertou. Ele cumpriu o que ele tinha para cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus chama Josué para cumprir essa missão. E ele diz assim: Josué, a estratégia está aqui. E a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 6, 16, diz assim, 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta. Que é o toque da trombeta? Que é o toque da trombeta? Pastor, isso daqui é só um chofar tocando. Não, isso aqui é o toque da trombeta. E esse toque foi o toque que Deus mandou. Eles deram 7 voltas em volta da cidade. E eles estavam na 7ª volta. E o povo ouviu esse toque. Se a gente fosse lá num lugar que tem uma multidão de gente, vamos lá no estádio de futebol, e a gente fizesse isso aqui, o que vocês acham que eles iam falar? Que a gente estava doido. Sabe o que você está fazendo? Você está vencendo uma guerra. Agora Josué disse assim, Deus disse para ele, enquanto o chofar, a trombeta tocava, vocês vão fazer o quê? Grita, meu irmão! Grita! Você acha que isso vai derrubar Jericó? Se levante! Se levante! É isso que Deus está querendo nos ensinar. Eu quero vencer a batalha. Vai vencer? Se quer Jericó, quer conquistar essa área na tua vida que você não tem conseguido, tu acha que você se escondendo atrás das coisas, não ouvindo a voz de Deus, não ouvindo o toque do chofar, não ouvindo o chamado de Deus, você vai realmente conseguir vencer? Querido, neste momento nós vamos fazer um ato profético. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem caído. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de conquista. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus te dá estratégias de guerra, se você nunca deu um grito para colocar tudo que está fora, tudo que está dentro de você, que precisa ser colocado para fora, hoje chegou o teu dia de ser liberto, de ser curado. Porque a nossa adoração, ela vem de dentro para fora. Ninguém vai para uma guerra, querido. Ninguém vai para uma batalha se não ser valente, se não for guerreiro. Ninguém vai para frente de batalha de cabeça baixa, porque se você continuar abaixando sua cabeça, o inimigo vem e te mata. Você é um soldado, você é um escolhido de Deus. Deus te alistou, te escolheu. Você não pode continuar perdendo batalhas. Tá pronto? Preciso falar uma coisa. Esse chofar, ele apenas é uma representação do som da voz do Senhor. Depois você dá uma olhadinha lá em Êxodo. Mas o chofar de Deus hoje é você. Você é a voz de Deus. O chofar, na verdade, ele só simboliza a autoridade, que é você. O som, querido, tem que ser o seu, ok? A palavra do Senhor diz, gritem, 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 gritem. Gritem. Chora, basura, andaramanaçu e andaramanai. Aleluia! Pode se sentar. Eu quero que você entenda uma coisa. As trombetas, o som das trombetas, o som da sua voz, o som da sua voz é adoração a Deus. Entenda isso. O teu louvor, a tua adoração, ela te representa.
Tem muita gente se prostrando diante das batalhas, das guerras. Você tem uma cidade para conquistar. Você tem uma vida para viver. Você tem um propósito eterno para conquistar. E você abaixa a sua cabeça e diz: isso é loucura. O que esse povo está fazendo? Gritando, tocando chofar. Adorando a Deus, com as estratégias de Deus, vivendo em Deus. O que você tem nas suas mãos? Queridos, tem dia que nós não temos nada. Tem dia que nós estamos vazios. Tem dia que nós estamos nos sentindo a última Coca-Cola do deserto. Tem dia que nós estamos no meio da multidão e não temos ninguém. Você já se sentiu assim? Amém? Será que só comigo que acontece isso? Sabe por que Deus permite isso? Sabe por que Deus permite isso? Porque quando você está assim, você olha e fala: eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Por que eu estou sentindo isso? E Deus olha para você e fala: porque eu quero tudo que você tem. Porque esse espaço é meu. Você pode estar rodeado de amigos. Você pode ter uma família maravilhosa. Você pode ter toda a sua área financeira preenchida. Você pode ter todos os projetos de Deus na sua vida, mas se você não souber fazer o que você tem que fazer com isso, você vai chegar no final da sua vida e vai se sentir frustrado. De que adianta, pastora, viver uma vida com Deus? Viver isso daqui, gente, vale muito a pena. Você quer uma vida de aventuras? Vem para Deus. Vida com Deus é uma vida de aventura todo dia. Todo dia você tem aventura. Todo dia você tem capeta para mandar embora. Todo dia você tem coisa para repreender. Todo dia você tem coisa para conquistar. Todo dia você precisa de um milagre. Não é assim? Isso é viver a intensidade do que Deus tem para nós. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? O que você tem para Deus? Deus, hoje eu só tenho choro. Pois chore. Mas chore na presença dEle. Derrame todas as suas lágrimas para Ele. Não vá para o mundo. Não vá procurar ser preenchido nas coisas do mundo, porque isso não vai te preencher. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se bebida, sexo, droga preenchesse a humanidade toda estava salva. Estava bem. Hoje nós temos visto nos noticiários da TV a luta que está sendo lá em São Paulo, no centro de São Paulo. Aquelas pessoas que tomaram o centro de São Paulo, que são usuários, que são dependentes químicos. Vocês têm visto isso? Você acha que uma pessoa em Deus, vivendo os princípios de Deus, que Deus tem para ela, vai viver aquela vida? E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas dizem assim: mas eu não vou chegar lá no fundo do poço. Cuidado. A palavra de Deus diz que Satanás, ele é sutil. Eu conheço muitas pessoas que estavam dentro da igreja, conheceram a Jesus, se apaixonaram por Jesus, e sutilmente elas foram se afastando de Deus. Porque quando você não se interessa mais em entregar as coisas que Deus coloca na sua mão para Ele, quando você começa a colocar o que Deus dá para você no mundo, você vai se perdendo. E sabe quando uma pessoa se perde? Quando ela não tem mais paixão pela palavra. Quando ela não tem mais paixão em estar com Deus. Eu vou para a igreja, mas eu vou. Eu oro, mas é assim, tipo obrigação, entendeu? Não ore. Você não é obrigado a falar com Deus. Ou você se apaixona, ou você entende que Deus, Ele é perfeito. Ele é a única coisa, a melhor coisa que te aconteceu até o dia de hoje. Ou você investe nesse relacionamento com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Ou você está perdido, meu irmão, dentro da igreja. É tão fácil de compreender isso. Eu não estou aqui dizendo para você desistir. Eu estou aqui dizendo para você se levante. Pegue o que você tem na sua mão. Entra nesse processo de tratamento com Deus. A palavra do Senhor diz que um dia, quando nós temos interesse pelas coisas de Deus, queridos, nós fazemos qualquer coisa. Nós fazemos qualquer loucura.
Nós passamos vigílias acordados. Nós passamos horas e horas ouvindo Deus. Quando nós temos interesse, quando nós desejamos Deus. Quando você deseja uma transformação. Você não conheceu a Deus apenas por conhecer. Você não pense que você brincando com as coisas de Deus, levando Deus de qualquer maneira. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é muito sério. Eu me surpreendo ainda com o que muitas vezes nós ouvimos do cristianismo. As pessoas querem um cristianismo raso. Eu não consigo encontrar esse cristianismo na palavra. Eu não consigo encontrar um Deus permissível, que um dia permite que eu coloque dentro do meu corpo o que eu quero, e outro dia eu venha diante dele e o adore. Eu não consigo ver esse Deus na Bíblia, ou eu estou muito errada. Eu não sei o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam dias difíceis. E eu quero dizer para você que nós ainda não estamos nos últimos dias, mas nós temos hoje um grito dentro de nós, uma urgência de preparar aqueles que verão os últimos dias. Quem sobrará? Quem permanecerá no meio de uma geração tão corrupta, tão mentirosa? No meio de um povo onde não consegue nem temer ao seu Deus. Como estaremos nós? Que cristianismo nós temos vivido? Onde estão os Eliseus? Onde estão os Elias? O que você tem na sua mão? O que você tem, pastor, para me ensinar? Onde estão as pessoas que valorizam aquilo que tem recebido? Sabe o que você tem recebido? Tem preço. A palavra do Senhor diz que um dia Elias estava passando e ele encontrou Eliseu. E a palavra do Senhor diz que Eliseu ficou grudado em Elias. Sabe o que ele deixou para Elias? Sabe o que ele deixou para Elias? O seu cajado. Que era o cajado dele? A sua capa, que simboliza também a autoridade. Talvez você não tenha noção o preço que custe o que você recebe. Talvez você não valorize o que você tem na sua mão hoje, mas o que você tem na sua mão teve preço, tem vida, tem dedicação. O que você recebe hoje, você tem noção quantas vidas morreram por causa dessa palavra? Se nós torcermos a Bíblia, a palavra de Deus é um rio de sangue. Não foi só Jesus que morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso à palavra. Agora eu pergunto para você, quem ama essa palavra? Quem tem paixão pela palavra de Deus? Você tem que quase implorar para as pessoas fazerem um discipulado. Você precisa ler 3 capítulos por dia. Que isso? 3 capítulos aí já é demais. Você precisa fazer um devocional, irmão, para você crescer. Isso daí é para pastor. É não, queridos. Você está tão enganado, você está tão longe da realidade da tua vida com Deus. O que você tem nas suas mãos? Nós sabemos o que nós temos dado a cada um. Nós sabemos o preço que tem custado. Você precisa aprender a valorizar a palavra. Você precisa aprender a comer dessa palavra. Você precisa aprender a valorizar o que Deus tem dado para você. Deus coloca coisas na sua mão que é para você edificar vidas. E muitas vezes você está usando para você. Deus coloca coisas para você ser um mantenedor do reino. Para você ser um instrumento aonde você está. Dói no coração da gente quando a gente vê missionários, quando a gente vê pessoas que têm projetos lindos em Deus e não têm mantenedores. Não é só de dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de vida, eu estou falando de santidade, eu estou falando de você se envolver realmente e dizer, eu quero isso para mim. É isso que eu quero realmente. Gente, eu fico pensando assim às vezes, o que adianta uma pessoa ter Deus e não fazer nada para Deus? O que adianta uma pessoa dizer, eu sou cristão, eu tenho Jesus, eu tenho talento, eu amo criança, mas não se submete nem um dia a servir no ministério infantil. Vou fazer um projeto lá no meio da comunidade, vai ter 400 crianças, cadê os voluntários? Você tem uma faculdade, tem preparo para isso, mas se nega
a fazer o que Deus mandou você fazer. Você acha que esses talentos, que esse dom, que essa capacidade humana é sua? Eu sei cozinhar muito bem, graças a Deus, né? Deus me deu esse talento. Amo cozinhar, né? Os meninos também amam a minha comida, né? Quando nós fazíamos eventos, onde é que eu estava? Na cozinha. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nem comecinho. A gente chegou, qual foi o primeiro lugar que eu fui olhar na igreja? Cantina. Porque eu tinha sede, eu tinha vontade de servir ao Senhor. Queridos, eu abri mão do meu sonho. Eu fiz um curso. Eu ia ser uma Masterchef. Eu ia, viu? Ia me garantir. Mas Deus pediu isso para mim. E hoje, sabe o que acontece hoje? Hoje eu sou a Masterchef dos domingos, né? Eu amo fazer isso para Deus. Porque quando tem 15, 20 pessoas lá em casa, eu vou pro fogão. Porque eu sei que Deus colocou isso na minha vida. E a hora que Ele precisar. Eu já fui para cozinhar para pessoas que estavam doentes. Eu já fui servir de todas as maneiras possíveis. Eu sei fazer muita coisa. Mas essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Todos os dons, todos os talentos que Deus colocou na sua vida, na sua casa, na sua família, é para você servir. É para você usar o que Deus te deu. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Eu duvido que não. Vem conversar comigo. Eu duvido que você não sabe fazer nada. Você pode não querer fazer. Mas que você sabe fazer, você sabe. A palavra do Senhor nos ensina sobre também a vida de Gideão. A palavra do Senhor diz que Gideão pertencia à família mais pobre da tribo de Manassés. Gideão, ele era um guerreiro. Só que ele estava escondido. Ele tinha medo, porque eles estavam passando num processo de guerra. E a palavra do Senhor diz que os exércitos dos medianitas, dos amalequitas, eles vinham e eles destruíam toda a plantação deles. Eles plantavam, aí vinha lá o deserto e destruía tudo. E a palavra do Senhor diz que um dia Gideão, ele se escondeu. E ele estava lá malhando trigo no lagar, escondidinho. Tem muitos guerreiros que estão escondidos. Sabe o trabalho que você faz escondido? Deus quer que você use isso para edificar o reino. Como você pode imaginar um guerreiro escondido? Gideão estava assim. E talvez você seja esse guerreiro. E você tem um tempo de comunhão com Deus. Você ora dentro da sua casa. Você está lá, ama a palavra de Deus. Ama estudar. Ama viver uma vida com Deus. Deus já deu promessas. Já ungiu você. Já liberou. Onde você está usando o que Deus te deu? Será que você está escondido? Será que você está escondido como Gideão? Se você está escondido, Deus te chama. Ei, Gideão, apresenta o que você tem nas suas mãos hoje. Apresenta o que você tem nas suas mãos hoje. Porque nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de batalha. E Deus está chamando os seus. Deus está chamando os seus. Pastor, eu não quero fazer nada na igreja. Faça onde você estiver, mas faça, meu irmão. Faça onde você estiver. Lá onde você está, lá no seu trabalho, tem alguém que não conhece a Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, tem alguém lá que não conhece a Jesus? Pois Deus quer usar você. Você vai ser o quê? O discipulador dessa pessoa. Você vai levá-la para Cristo. Quando eu falei para vocês da minha cozinha, que eu cozinhava, eu cozinhava para 300 pessoas. E eu tinha 4 pessoas que me auxiliavam. E adivinha o que aconteceu? As 4 pessoas aceitaram Jesus. As 4 pessoas fizeram um sim junto comigo. Porque eu vinha para a aula na segunda, para o seminário na segunda, no outro dia de manhã. Sabe o que acontecia? Eu passava tudo que eu tinha aprendido para elas. Uma delas hoje é diaconisa da igreja. A outra, logo um tempo depois, passou por um processo de câncer. Ela estava desviada e Deus trouxe uma cura sobrenatural na vida dela. E as outras 2 também servem em umas outras igrejas lá. Queridos, você precisa entender o que você tem na sua mão. Você precisa aprender quem você é. O que Davi tinha na sua mão? A palavra do Senhor diz que Davi, ele estava lá no meio do pasto. E ele lá no meio do pasto, ele tinha suas ovelhas. E a palavra do Senhor diz que Deus não tinha só o pasto para Davi e só aquelas ovelhas para Davi.
Um dia Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, eu rejeito o rei Saul, eu não quero mais esse rei. E ele olhou para Davi, e ele olhou o que tinha nas mãos de Davi, ele olhou o que tinha no coração de Davi, e ele olhou a adoração que tinha no coração de Davi, e Deus pega aquela adoração, e ele diz: é isso que eu quero. E ele fala: vai lá e unge Davi para mim. Davi era perfeito? Não era. A palavra do Senhor diz que Davi foi ungido. E um dia, o pai de Davi, ele continuou cuidando das suas ovelhas. Talvez Deus não tire você do lugar onde você está, porque Deus quer que você frutifique lá onde você está. Amém? É lá que você vai ser trabalhado, é lá que você vai aprender. E a palavra do Senhor diz que um dia, o pai de Davi falou: Davi, eu estou teus irmãos tudo lá lutando na guerra, você é o único caçula que está aqui em casa comigo. Filho, vai lá levar uma comida lá para os teus irmãos, dá uma sondada lá para ver como é que eles estão. E a palavra do Senhor diz que Davi era um homem obediente, deixou um outro pastor cuidando das suas ovelhas, não abandonou as ovelhas, não abandonou o seu lugar. E a palavra do Senhor diz que Davi foi. Quando Davi chegou lá, ele encontrou Golias ali, 40 dias, aquele homem afrontando ao povo de Deus. Aquilo incomodou Davi, porque quem é adorador, quem adora a Deus, quando encontra alguém que confronta a Deus, você conhece alguém que é ateu, alguém que não crê em Deus? Pois eu quero dizer para você, Davi, que Deus quer usar o que você tem nas suas mãos, para você estabelecer o reino dele para ele. Porque lá perto, lá no meu trabalho tem um macumbeiro. Glória a Deus, porque ele vai se converter e Deus vai usar você. Tem um espírito, aleluia, porque você vai ensinar a ele o caminho. A palavra do Senhor diz que 40 dias, aquele gigante ali afrontando o povo de Deus. Cadê o Deus de vocês? Davi olhou aquilo e falou: o meu Deus pode vencer isso. Deus já venceu todas as guerras e todas as batalhas. Agora Ele quer usar o que nós temos para matar os gigantes, para pular as muralhas e para fazer aquilo que precisa ser feito. 5 pedrinhas. Sabe o que eu imagino? Davi foi lá para o rio, ficou olhando. Deus, estou indignado. Como é que pode esse negócio? Um gigante te afrontando. Eu não aceito isso. Eu conheço o seu poder. Eu sei quem você é. Deus, me dá uma estratégia. De repente ele olha e fala, Deus mostra para ele, as pedrinhas brilham lá, né? No meio do rio. Isso é tão pouco, uma funda e 5 pedrinhas foi o suficiente para ele derrubar aquele gigante, pegar a espada do gigante e matar o gigante com a sua própria espada. Sabe aquilo que você acha que você não consegue? Busca em Deus, meu irmão. Busca em Deus. Está na sua mão o que você precisa. Está na sua mão. Não fique esperando as coisas acontecerem. A palavra, essa passagem de Davi está em 1 Samuel 17, quem está notando. Outra situação, eu já vou terminar, viu? Eu falei que ia terminar 8h15 hoje. A palavra de Deus diz que um dia Deus pega Isaías e chega para Isaías e fala assim: Isaías, eu tenho uma mensagem para você entregar a um rei. E a palavra do Senhor diz que Isaías chega para o rei Ezequias. Isso está em Isaías 38. E Deus chega para o rei Ezequias e diz assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Gente, Deus fala tanto comigo com relação a isso. Você já imaginou se Deus chegasse para você hoje e falasse isso para você? Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí você diz assim: Deus não ia falar isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é só carne. Talvez hoje você seja só um cadáver ambulante por aí. Talvez a tua morte espiritual já aconteceu, faz tempo. Quanto tempo você não ouve a Deus? Porque muita gente acha que estar vivo é estar satisfazendo as suas vontades carnais. Estar vivo é você ouvir e obedecer à voz de Deus. É você ter o que apresentar para Deus.
A palavra do Senhor diz que aquele rei, quando ele ouve aquela palavra, ele corre para os pés do Senhor. Ele diz: Deus, eu tenho sido fiel a Ti. Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado, eu tenho lhe agradado. Olhe lá para vocês verem. Sabe o que Deus faz? Estava lá Isaías, entregou o recado lá para o rei. Volta Isaías. Isaías volta. Diga para ele que ele não vai morrer. Por quê? Porque quem entende que está morrendo e corre para os pés do Senhor, quem entende que não pode viver sem a presença de Deus, não vai ficar esperando a morte chegar com a boca cheia de moscas. Os mais velhos vão entender, né? Queridos, nós precisamos acordar para a nossa realidade espiritual. E a palavra do Senhor diz que Isaías chega e fala assim: façam uma pasta de figo. Olha que loucura, né? Façam uma pasta de figo, coloquem na úlcera do rei e ele vai ficar curado. Você faria isso? Faça uma pasta de figo, coloca na úlcera do rei, ele vai ficar bom. Sabe por quê? Porque era a única coisa que eles tinham. Porque Deus quer usar aquilo que tem na sua mão. Deus vai fazer coisas loucas com você. Deus vai fazer coisas que você nem vai acreditar. A palavra do Senhor também nos ensina em 1 Reis que havia uma fome tão grande na face da terra, tão grande. E o povo estava com tanta fome que eles saíram lá para o meio do campo, do deserto, sei lá, estava tanta fome que não devia ter nada verde, né? Mas eles acharam lá umas coisinhas verdes. Vocês já leram isso na Bíblia? A morte na panela. Eu já preguei sobre isso aqui. Vocês têm que ler a Bíblia, gente. Isso está em 1 Reis 4, 41. 2 Reis. E a palavra do Senhor diz que eles foram lá e pegaram aquela planta, e a fome era tão grande, e quando eles começaram a comer, tinha veneno naquela planta. E quando eles começaram a comer, provavelmente começaram a sentir os sintomas, mas havia um profeta ali, havia um homem de Deus ali. E o que eu acho incrível? O que Eliseu pediu para eles? Me dá a farinha. Por que não comeram a farinha? Não tinha farinha? Porque tem gente escondendo o que tem nas suas mãos. Porque tem gente escondendo os talentos, aquilo que Deus tem. Isso vai te trazer morte, não esconde. Deixa Deus usar. Gente, isso na mão de Deus vai trazer vida. A palavra de Deus diz que aquela situação aparece a farinha, gente. A farinha apareceu. E quando o profeta põe a farinha no guisado, eles comeram e não aconteceu nada com eles. Porque Deus queria aquilo que estava na mão deles. Porque aquilo que você está escondendo é semente na mão de Deus. Aquilo que você não usa para o reino de Deus, para trazer vida para Deus, vai trazer morte. Você consegue entender que você tem um exército em volta de você? Amém, gente? Quem tem filhos aí? É bom ter filhos, né? Mas é muita responsabilidade, não é? Você tem um exército. O Aurélio tem um bem grandão já, né? Quase um time. O Luciano também, né? Tem um exército grande. Maravilhoso! O que é que você tem na sua mão hoje? É a vida do seu filho? É a vida da sua família? O que é precioso para você? O que Deus tem pedido para você e você não tem entregado a Ele? Gente, você acha que nós podemos fazer mais para Deus? Você acha que você pode fazer mais para Deus? Você está disposto a isso? Porque uma das coisas que nós precisamos estar é dispostos. Jesus, Ele ensinou com a sua vida. Jesus, Ele não morou em palácios. Jesus, Ele tinha tudo o que Ele precisava. Eu não acredito no Jesus também, que vivia aí miserável. Jesus não era assim. Jesus, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas quando ele foi para a cruz, ele foi sem nada. A palavra do Senhor diz que até as suas túnicas, elas foram repartidas. Eu não estou dizendo para você ser negligente. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu emprego, deixar tudo que você tem. Pelo contrário. Eu estou dizendo para você, olhe à sua volta. Você tem um grande exército para conquistar para Deus. E você precisa compreender que você precisa usar o que você tem nas suas mãos. Você precisa usar o que você tem nas suas mãos. Deus requer isso de nós. Quando Deus criou o ser humano, Deus usou o barro. Quando Jesus foi curar a cegueira de um homem, Deus usa
o barro. Jesus usa o barro. Talvez, quando alguém ligue para você, ou quando você passa por alguém e vê a necessidade de alguém, você não se importe com ela, não se importa com ela. Eu quero contar um testemunho para vocês. Uma pastora, Deus começou a usar ela e Deus disse para ela assim, a primeira vez que Deus usou ela passou por um local onde havia um acidente. E a pessoa que tinha se acidentado, ela estava no chão e ela estava tendo um ataque de epilepsia. Epilepsia, não é isso? É. E ela disse que ela não gostava, é desconfortante. Eu não gosto, é um desconforto, né? Eu, quando vejo, eu já quero passar logo, né? Tem gente que quer ir ver, né? A tragédia, né? Misericórdia. Eu não. E essa pastora era igual eu, ela não gostava de ver. E ela disse que o Espírito Santo, quando ela passou, o Espírito Santo disse para ela, volta. Aí ela voltou. E quando ela chegou, ela viu aquela pessoa endemoniada. Não era um ataque. Ela estava possuída. E Deus falou para ela, ore por ele. Ela botou a mão naquela pessoa e repreendeu aqueles demônios. Quando ela repreendeu aqueles demônios, a pessoa voltou em si. Quando ela voltou em si, ela olhou no olho dela e falou, você quer Jesus? Ele disse, eu preciso de Jesus. E ela fez a oração de confissão. Naquele momento, ela ganhou uma alma para Jesus. Ela estava indo para a igreja dar uma aula para nós. O que você tem nas suas mãos? 5 minutos do seu tempo? 10 minutos? Para você dar uma volta no quarteirão? 15 minutos para você ouvir o coração de uma pessoa? 10 minutos para você prestar mais atenção no seu filho? 5 minutos para você ter um momento com a tua família? O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos para entregar para Deus? Você pode ganhar o teu bairro inteiro para Jesus se você quiser. Alguém quer. Essa cidade pode ser transformada pelo poder de Deus. Só que não vai ser da maneira como nós achamos. Não vai ser quebrando princípios de Deus. Não vai ser não fazendo a diferença entre a igreja e o mundo. Não vai ser dessa forma. Quero convidar você a se colocar em pé. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 10, capítulo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. O que você ouviu hoje faz diferença para você? Feche os teus olhos. Deus pode usar você em qualquer lugar. Deus pode usar você a qualquer momento. Deus sempre coloca algo em nossas mãos para usar na hora em que nós precisamos. Tudo se transforma pela fé. Tudo se transforma pela fé. Tudo se transforma pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, um cajado não abre o mar. Sem fé, um toque de trombeta não derruba muralhas. Sem fé, um manto não abre um rio. Sem fé, uma pedra não derruba gigante. Sem fé, um doce de figo não cura enfermidades. Sem fé, você não viverá e não realizará o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa. Feche os teus olhos. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra. Presente as suas mãos diante de Deus. Presente. Peça ao Senhor. Não importa como você esteja. Não importa a maneira como você esteja. Talvez você esteja no processo que a sua alma ainda grita. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te atrair para mais perto dEle. Queridos, tudo em Deus é diferente. Tudo com Deus é diferente. Não retenha, não retenha. Tem pessoas morrendo perto de você. Pessoas que não conhecem o amor de Deus. Pessoas que precisam do seu abraço. Pessoas que precisam experimentar disso que você tem experimentado. Pessoas que precisam ver os milagres. Pessoas que precisam da sua oração. Você se importa? Você realmente se importa com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Queridos, a palavra de Deus, ela tem um preço, ela tem um valor, ela é poderosa. O nome de Jesus é poderoso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, para mim e para você. É maravilhoso viver essa vida, viver essa renúncia. Você que tem rejeitado o Evangelho, você que tem muitas vezes
se sentindo enfadado, cansado de servir a Deus, se arrependa nessa noite. Como é maravilhoso nós podermos estar com o Senhor. Como é maravilhoso nós podermos hoje viver essa nova vida. Queridos, onde nós estávamos? Quem éramos nós sem o Senhor? Não havia verdadeira alegria. Não havia a verdadeira paixão. O que você tem experimentado em Deus é o que tem feito a diferença. É o que tem levado você a níveis de conquistas mais altos. Você acha que o que Deus tem para você é só isso, mas não é. Há lugares mais excelentes, há coisas maiores. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele a você nessa noite. Eu tenho certeza que tem muitos Gideões aqui, tem muitos Davis, tem muitos aqui que são escolhidos e separados pelo Senhor. Levanta as suas mãos para cima, levanta as suas mãos, ofereça as suas mãos para Ele. Senhor, nós queremos oferecer a Ti essa noite, Pai, o que nós temos. E o que mais precioso nós temos, ó Deus, é a nossa vida. E nós queremos oferecer a Ti. Usa, Senhor, para o louvor da Sua glória. Usa-nos, Senhor, como instrumento, Senhor, para tocar as vidas, para curar os enfermos. Usa, Senhor, as nossas vidas, para que o Teu nome, Senhor, seja conhecido. Usa, Senhor, para que pessoas, ó Deus, reconheçam a Ti verdadeiramente. Espírito Santo de Deus, usa-nos, Senhor, para deixar legado, Senhor, à próxima geração. Usa, Senhor, assim como o Senhor usou os apóstolos, assim como o Senhor usou a tantos, ó Deus, que derramaram as suas próprias vidas para que nós pudéssemos estar aqui. Usa, Senhor, o que nós temos, o que nós somos, porque a Tua palavra diz que do céu nos foi dada autoridade, e com essa autoridade, Senhor, nós poderíamos anunciar o Teu nome. Com essa autoridade nós poderíamos, Senhor, expulsar os demônios, curar os enfermos. Com essa autoridade, Senhor, que foi dada por Ti a nós como igreja, Senhor, a Tua palavra nos declara que nós podemos fazer proezas. Então eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, usa-nos, Senhor, para o louvor da Sua glória. Senhor, que cada um que está aqui nessa noite, aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai, sejam instrumentos nas Tuas mãos, sejam revestidos do Teu poder. Ajusta, Senhor, as armaduras, ó Deus, dos soldados que aqui estão. Ajusta, Senhor, que cada um possa, Senhor, ter a consciência que Tu és Deus e sempre serás Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.